Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 22 de novembro, estamos vivendo a 33ª semana do Tempo Comum e vamos meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, porque tu não depositastes meu dinheiro no banco, ao chegar, eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, este já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Queridos irmãos, amadas irmãs, nós acabamos de escutar uma parábola que é muito famosa nos evangelhos sinóticos. Na versão de Mateus, ela é conhecida como a parábola dos talentos, que são confiadas aos servos. Aqui aparece a figura do rei, que confia aos seus servos uma porção igual, a medida igual, e eles são chamados a fazer que esse dom, que esse dinheiro frutifique, prospere, cresça. De fato, o evangelista Lucas deixa bem claro qual é o objetivo de nosso Senhor contar essa parábola. Primeiro, porque Jesus estava chegando em Jerusalém. De fato, o evangelista Lucas coloca essa realidade bem concreta do objetivo de Jesus. Ele deixa isso muito claro em todo o seu evangelho, de modos recorrentes. Nós escutamos várias vezes, quando lemos o evangelho de Lucas, que Jesus ele estava seguindo, decidido, firme para Jerusalém. Jerusalém não era somente um lugar físico, geográfico, mas Jerusalém tinha um sentido simbólico no ministério de Jesus. É nessa cidade que ele concluirá a sua missão, dada pelo Pai, através da sua paixão, morte e ressurreição. Ouvirmos
que Jesus seguia Jerusalém, é que Jesus estava decidido no projeto da nossa salvação. E do mesmo modo, quando escutamos que esse rei não é acolhido pelos cidadãos, Jesus também estava aqui anunciando toda aquela realidade que acontecerá em torno desse acontecimento central, a rejeição pelos seus, a rejeição dos seus concidadãos. Aqui, nosso Senhor, de uma forma bem pontual, Ele manifesta o mistério da sua rejeição, de não ser acolhido por aqueles por qual Ele veio primeiramente salvar. E de outro modo, Ele conta essa parábola também para mostrar que eles entendiam a chegada do reino de Deus. E na mentalidade judaica, principalmente também dos discípulos, o reino de Deus chegaria e era uma postura passiva, não precisaríamos fazer nada. Aqui o nosso Senhor alerta que de fato o reino de Deus irá chegar, principalmente pelo mistério da cruz. O mistério pascal de Cristo é a grande chegada do reino de Deus. Mas para fazermos parte desse reino, é preciso que nós frutifiquemos nos dons que Deus nos concedeu. Queridos irmãos, que essa palavra hoje possa incitar o nosso coração nessa responsabilidade de sermos amigos da cruz, de não termos a mesma postura de rejeição. E acolher a cruz, acima de tudo, é nós não negligenciarmos os dons que recebemos de Deus. Os dons naturais, por exemplo, a nossa vida, mas também os dons espirituais, os sacramentos que recebemos, o ministério que recebemos, a missão da nossa vocação que recebemos de Deus. Que eu e você possamos frutificar em frutos de justiça, frutos de santidade e, acima de tudo, frutos de caridade, porque assim nós não seremos inimigos da cruz de Cristo, mas, acima de tudo, estaremos abraçando a nossa cruz de cada dia e manifestando com a nossa existência o amor e o reino de Deus. Que a nossa vida seja um grande grito que o reino de Deus chegou para nós. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.